entender Terra Sonâmbula do Mia Couto para o vestibular. Oi, eu sou a Ariane, eu falo um pouco sobre livros na internet e também já fui uma vestibulanda há alguns anos atrás e Terra Sonâmbula caía também na lista dos livros que eu tinha que ler para alguns vestibulares específicos. E esse livro antes não era pedido por muitos vestibulares, hoje em dia aumentou a lista dos vestibulares que exigem a leitura desse livro. Exigem porque esse livro pode ou não cair na prova, então na dúvida você tem que pelo menos entender o livro. Eu recomendo que vocês leiam, mas Terra Sonâmbula é sim um livro difícil. Por mais que ele esteja escrito em português, é um português diferente do nosso. Não é um português do Brasil, é um português do país de origem do autor. E é muito interessante a gente ter esse tipo de livro no nosso vestibular, porque a língua portuguesa não se restringe a Brasil, Portugal, muitos outros países também falam português, e é interessante também a gente conhecer a cultura deles. Por mais que eles sejam diferentes da gente pode aprender muito com a literatura desses outros países. Mas como esse livro tem um português diferente do nosso, por mais que nós consigamos ler esse livro, a gente consegue entender a grafia, algumas palavras não fazem muito sentido, gente. Tipo, mochimbongo, se eu não me engano, significa ônibus, e na minha cabeça, quando eu li a primeira vez o livro, eu fiquei super perdida, eu não entendia o que estava acontecendo, era muito difícil para poder compreender as palavras e dar sentido àquilo. Eu sabia que situações tristes estavam acontecendo, mas eu não conseguia fazer essas conexões. Então é para isso que esse vídeo serve, como entender esse livro, porque tá escrito em português, mas é um português que a gente não compreende, porque tem marcas do local que ele foi escrito, tem marcas da cultura do autor, que não é a mesma cultura nossa. Primeiro, não se apavore com Terra Sonâmbula. Tente ler o livro, gente. A minha edição eu já dei embora há muitos anos, porque faz muito tempo que eu não presto vestibular, porque eu sou estudante de psicologia, eu já estou na faculdade, inclusive estou no penúltimo ano terminando, então eu acabei vendendo o meu livro, mas o livro que eu tinha, gente, ele era pequenininho assim, era muito facinho de ler, facinho não no sentido da grafia, mas facinho em relação à quantidade de páginas. Não é um livro tão extenso, então é legal você ter um primeiro contato com esse livro, lê o livro completo, vai fazendo as suas anotações, vai tirando aí as suas dúvidas, assim, do que você tem dúvida em cada capítulo, o que você não entendeu, enfim, vai fazendo essa relação aí pra você não se perder e também pra você ter essa experiência com a leitura, você realmente ler o livro, porque isso é importante. Pode parecer que não, mas por mais que a gente saiba que tal livro é importante em época X, assado, tal autor faz parte de tal movimento, isso faz sentido em algumas provas de vestibular? Faz, mas se você ler o livro, você vai ter um entendimento melhor, as questões vão ficar mais fáceis, inclusive você pode depois usar esses livros de referência em alguma redação, então ajuda muito mesmo você ter primeiro esse contato lendo. Agora vem uma dica de ouro. Depois que você lê esse livro, ou enquanto você estiver lendo, eu acho que é interessante também você ler o primeiro capítulo e você fazer isso que eu vou dizer. Então você lê um capítulo e vai fazendo isso que eu vou dar a dica agora. Você pesquisa no Google, resumo por capítulo, Terra Sonâmbula. Você vai abrir esse site que tá aparecendo aqui pra vocês, você vai entrar, você vai ver que a cada capítulo tem um resumo. Não é um resumo super teórico, não é isso, mas ele vai realmente explicar, basicamente traduzido do português pro português do Brasil. Então assim, você vai lendo esse livro, você vai entendendo o que tá acontecendo em cada capítulo, porque vai realmente colocando detalhes do que aconteceu em cada página. Eu acho isso muito interessante, porque tem algumas palavras que são bem diferentes mesmo, e que talvez não faça muito sentido, mas é interessante vocês lerem o original, não lerem só esse, porque vai que cai lá numa prova do vestibular um trechinho do livro, mas você não leu o livro, você só leu o resumo. Como que você vai identificar que tal palavra significa tal outra palavra, que tal contexto, esse contexto? Então, gente, leiam o livro e vão fazendo essa relação. Esse site é muito bom, mas é muito bom pra te dar uma luz do que tá acontecendo. E depois de você fazer tudo isso, pega um papel
papel, um caderno, até mesmo pelo celular e coloca: por que o livro é Terra Sonâmbula? Faça essa pergunta. Por que o livro tem esse título? Conheça mais sobre o autor, conheça mais sobre o contexto da história. Não adianta só ler, não adianta só ver contexto histórico, não adianta só ver autor, não adianta só ver, enfim, as coisas separadamente. A gente tem que enxergar essas coisas como um todo para fazer sentido. Então façam isso. Vão fazendo perguntas, informações relevantes sobre o livro. Lembrem-se, quando vocês estão numa aula de literatura ou uma aula de português, enfim, que o professor te pede para ler um livro, ou a professora, e você tem que fazer uma prova sobre esse livro, ele faz várias perguntas, né? Eles fazem várias perguntas. Quais são essas perguntas? Essas perguntas não são aleatórias, elas são importantes para você se situar nesse livro, para você se situar no contexto. Então vai elaborando aí, vai treinando, pegue questões de vestibulares anteriores, se tiver caído o livro. Se não tiver caído o livro, vê o vestibular que você vai prestar e vê quais as questões dos livros que eles já pediram em suas provas, assim, dos anos mais recentes. O que eles estão pedindo sobre livros? Porque pode cair sobre o livro que você leu. E eu sei que nesse período a gente tem que ler muitos livros, parece que a gente não vai dar conta, mas foque nos livros que vão cair nos vestibulares que você vai prestar. E, se possível, releia os livros. Existem livros que estão em mais de uma lista, igual Terra Sonâmbula. Esse livro não está apenas em um vestibular, tem vários vestibulares que pedem essa história. Então, vão lendo, lê uma vez, lê duas vezes, realmente se dediquem a isso. Pode não parecer importante, mas, gente, é muito importante. E é um assunto que as pessoas acabam tendo um pouco de dificuldade, porque não leem os livros. Simplesmente vão, pegam um resumo aleatório, e é isso. Os resumos podem ajudar? Podem. Contexto histórico pode ajudar? Pode, mas se você tiver um entendimento assim, um entendimento razoável, interessante sobre essas obras, vai ficar muito fácil fazer essas provas. Já estamos no final do vídeo, mas eu vou fazer um convite para vocês. Eu participei de um podcast literário recentemente, super legal. O podcast se chama Teto para Três, está disponível no Spotify. Eu vou deixar o link aqui na legenda. Foi muito interessante, eu participei do episódio 46, foi uma conversa muito legal, incrível, onde nós falamos sobre várias coisas, inclusive um pouquinho sobre livros clássicos, a importância deles, livros contemporâneos, etc. Classificação indicativa de livros, gatilhos, enfim, muita coisa legal que eu acho que vocês vão gostar bastante. E se vocês assistirem ao podcast, ou melhor, ouvirem, porque é lá no Spotify, pessoal, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Um beijo e boa prova!